Os tubarões se diversificam em aproximadamente 375 espécies. Porém, conforme biólogos marinhos apontam, apenas 4 delas estiveram envolvidas em ataques a pessoas: o tubarão branco, o tigre, o cabeça chata e o galha branca oceânico. Mas apesar disso, quer dizer que a maior parte possuía aí um comportamento inofensivo ao ser humano especificamente, alguns casos bizarros envolvendo vítimas humanas deram aos tubarões, de maneira generalizada, a reputação de predadores vorazes e certamente os filmes de Hollywood também contribuíram para a infâmia desses animais. Mesmo existindo diversos mitos sobre eles, 2 fatos são verdadeiros e assustadores. O primeiro, a sua capacidade de matar. O segundo, o seu olfato sensível a ponto de reconhecer o odor de algumas substâncias diluídas na proporção absurda de uma parte por 25 milhões. É tipo assim, uma gotinha de sangue em uma piscina. Mas e nós com isso, não é? Bem, os crimes que hoje vamos relatar foram cometidos no Natal de 1992, na cidade de Dayton, Ohio, Estados Unidos, por 4 jovens. Ataques mortais e gratuitos que assustaram a comunidade local. Um dos investigadores do caso afirmou: mataram sem motivo algum, além da diversão. E outro policial, o sargento George Heman, descreveu: eles eram como tubarões. Uma vez que eles provaram sangue, não puderam parar. Eu sou o Marcos e antes de prosseguir com a história, eu peço que você deixe seu like nesse vídeo para ajudar na divulgação do canal. Considere também apoiar o Insólito se tornando um membro. A partir de R$ 2,99 você já contribui ativamente para a manutenção desse canal aqui, combinado? Recados dados, vamos aos fatos. O grupo autodenominado Downtown Posse, antes de tornar-se uma gangue de assassinos, aparentemente vadiava pelas ruas de Dayton, fazendo bagunça ou talvez até pequenos furtos, achando engraçado subverter a ordem dos locais por onde passavam. Os responsáveis pelos crimes do Natal de 92 foram 2 casais, Marvalus Kinney, 19 anos, e sua namorada Laura Taylor, de 16, junto com Heather Matthews, 20, e seu boy DeMarcus Smith, de 17 anos. Uma das nossas fontes de consulta detalha que Marvalus Kinney era o chefe da gangue, que em 24/12/1992, na véspera do Natal, realizou um roubo na casa de Joseph Wilkerson, de 34 anos, onde eles entraram amigavelmente sob o pretexto da realização de uma orgia sexual com bebidas e drogas. Porém, ao invés de Wilkerson ser apenas o anfitrião de uma festinha suja com seus amigos, ele foi surpreendido e teve seus pés e mãos amarrados e sua casa saqueada, de onde foram levados um forno de micro-ondas, uma TV, um telefone sem fio e um secador de cabelos, objetos que foram carregados no seu automóvel, um Buick GM. Pela gangue foi também localizada na sua garagem uma pistola de bolso Derringer calibre 32, utilizada para matá-lo. Na verdade, ele ainda recebeu uma segunda bala da arma de Kinney. Os atiradores foram Kinney e Laura, e os garotos permaneceram durante 3 dias nessa casa, com o cadáver esquecido na cama, com uma pilha de roupas jogadas sobre ele. Em relação a Kinney, cabe acrescentar que ele estava de volta a Dayton há apenas 2 semanas, depois de um período de 18 meses morando com um pai em outra cidade, na tentativa de superar sua raiva e frustração pela morte de seu irmão, aparentemente abatido quando este cometia um crime. Quanto à sua namorada, Laura Taylor, como a garota havia sido expulsa da escola, então apenas vagava pelas ruas, usando drogas e se relacionando com homens por dinheiro, sem aparecer na própria casa há semanas. Laura era descrita como tendo uma aparência infantil e agradável, dada a sua pouca altura e delicadeza dos traços do seu rosto. DeMarcus Maurice Smith, de 17 anos, já era procurado pela polícia por violações da sua liberdade condicional. E como vocês viram, a primeira vítima então do Natal de 92 foi Joseph Wilkerson, morto dentro de sua casa na Prescott Ave 3321,
Ele era funcionário da empresa General Motors e foi encontrado apenas no sábado, 2 dias depois de ter sido assassinado. Mais tarde, naquela mesma noite véspera de Natal, Kinney, Laura e DeMarcus foram caminhar, quando então avistaram Danita Goulet em uma cabine telefônica. Ela tinha 18 anos e, apesar de jovem, era mãe. Ao ser abordada pela gangue armada, ela entregou prontamente a jaqueta, os poucos dólares que tinha na bolsa e seu tênis. E mesmo sem oferecer resistência, foi baleada 5 vezes. Ela era, assim, então, a segunda vítima desse Natal nefasto. A polícia, ao chegar à cena do crime, ficou desconcertada. Havia muito sangue e 9 cartuchos caídos na calçada perto da cabine telefônica aberta. Danita ainda foi socorrida e levada ao hospital Grandview, onde foi declarada morta logo após de ter dado entrada no local. Após o crime, o trio encontrou outros membros do grupo, incluindo Wendy Cottrell, de 16 anos, e seu namorado Marvin Washington, de 18. Também Heather estava lá, se recuperando de uma briga com seu antigo namorado Jeffrey Wright, de 28 anos. Foi perto da meia-noite, quando essa galera aí do bem comemorava ali o roubo da casa da primeira vítima e a morte da segunda, que este Jeffrey Wright chegou no imóvel atrás de Heather e uma violenta discussão então aconteceu entre os ex-namorados. E foi nesse momento que DeMarcus, o namorado atual da moça, entrou na briga e, como ele estava armado, provocou a fuga do rival. A situação se agravou na rua para onde Jeffrey correu e na perseguição que se seguiu, ele levou 4 tiros nas pernas, sendo socorrido por um vizinho que o levou para um hospital, o que o salvou da morte certa. Ele foi então a terceira vítima daquela noite. E aqui, galera, não precisa nem fazer muito esforço para supor que quaisquer barreiras morais, éticas que eventualmente ainda existissem, foram abruptamente interrompidas e derrubadas pelos atos violentos do grupo. Eles eram realmente como tubarões famintos caçando em águas ensanguentadas. Na sequência, ao acordarem no dia 25, Natal, unidos do espírito natalino, Laura elaborou uma armadilha para atacarem Richmond Maddox, de 19 anos, um ex-namorado seu. O rapaz, segundo a assassina, possuía dinheiro e um automóvel. Ele aceitou se encontrar com a garota e, inadvertidamente, saiu do carro com ela, com a intenção de se dirigirem a um hotel. Contudo, o rapaz percebeu que estavam sendo seguidos por um veículo. O tal veículo lá da primeira casa que os caras roubaram, com os objetos da primeira vítima. O sujeito, o Maddox, desconfiado, parou por um minuto na avenida Benton e depois pisou no acelerador. Foi quando Laura colocou a pistola Derringer na têmpora direita dele e puxou o gatilho. Depois ela abriu a porta de passageiros e se jogou para fora do carro, pouco antes de bater em uma árvore. Mesmo machucada e mancando, ela fugiu e foi se encontrar com o resto do bando. Maddox foi a 4ª vítima. Já na madrugada do dia 26/12, com medo de serem identificados e pegos pela polícia, os parceiros de crime se reuniram na casa de Dion, 16 anos, e de seu primo Nicholas Woodson, de 17. Os planos eram conseguir dinheiro rapidamente e depois partirem em 2 carros, um atrás do outro. Porém, ao tentarem colocar isso em prática, os veículos se separaram logo de cara. No veículo da primeira vítima estavam DeMarcus e Heather, Laura e Kinney, e eles decidiram dirigir até um banco na Salem Avenue e roubar alguém que estivesse ali, usando o caixa eletrônico. Mas não conseguiram fazer isso, talvez porque parecessem suspeitos e ninguém foi fazer a transação nos caixas ali da redondeza. Depois de uma longa espera nesse lugar aí sem sucesso, eles zarparam e tentaram realizar um assalto, mas a vítima conseguiu fugir, mesmo sob disparos do revólver. Assim, mudando novamente os planos, eles decidiram por fim assaltar um pequeno mercado, o Shortstop Mini Market, onde apenas 2 pessoas trabalhavam. Um lugar isolado, o que tornaria mais fácil a execução do crime. Foi lá que Laura entrou primeiro para sondar o ambiente e, como combinado, pela sua demora no interior da loja, os demais do bando souberam que poderiam agir. Então entraram minutos depois. Um dos clientes fiéis do local, Jimmy Thompson, de 71 anos, até se ofereceu para ajudar Laura com alguns centavos para que ela supostamente pudesse pagar um suco. No entanto, a encenação da moça em comprar algo na loja era apenas para ganhar tempo
até que a gangue entrasse armada e fizesse o trabalho. Infelizmente, por ocasião desse roubo, Sarah Abraham, a proprietária, foi atingida gravemente na cabeça com 2 tiros e veio a falecer 5 dias após o crime. Jones Petus, um cliente que, apesar de ter levado um tiro no estômago, conseguiu sobreviver, foi a 5ª vítima. Edward Thompson, um funcionário baleado, também sobreviveu e foi a 6ª vítima. O velho Jimmy, ao se fingir de morto e cair sobre o balcão, conseguiu escapar com vida. Sarah foi a 7ª vítima e a gangue fugiu com apenas $44. Os 4 assassinos estavam ficando paranoicos e tentando escapar do cerco policial. Por causa disso, eles trocaram as placas entre os veículos que usavam na fuga, pensando com isso que confundiriam a polícia. Porém, eles também tinham medo igualmente que o outro casal da gangue, Wendy e Marvin, se transformassem em delatores. Então, não tinha outra alternativa que não fosse a morte para amarrar essas possíveis pontas soltas. O grupo dos 4 assassinos, mais um elemento da gangue, convidou o casal para sair e beber. Foram primeiro até um drive-thru, onde compraram bebidas alcoólicas para todos no carro, e depois disso deixaram o tal 5º elemento na casa dele e deram um rolê, onde estava sepultado o irmão de Kinney. O local se chama Cemitério de Germantown Street, e um dos portões do local estava aberto, possibilitando que eles entrassem com o carro e o estacionassem lá dentro. Quando, a pedido de Kinney, todos desceram do carro e estavam conversando ali de boa e bebendo, ela sacou sua arma, seguido de DeMarcus, e ambos atiraram e mataram o casal Wendy e Marvin. Ela tinha apenas 16 anos, estava grávida de um bebê de seu namorado. Eles foram a 8ª e 9ª vítima. Nick Woodson. Esse é o nome do cara lá, o 5º elemento que saiu do veículo antes do rolê. Estão ligados? Pois bem. Esse cara aí telefonou para a polícia e disse que estava com medo de ser morto, pois alguns amigos seus estavam tentando obrigá-lo a se envolver em assaltos e assassinatos. Dentre tantas denúncias falsas e trotes, o investigador sentiu que havia verdade nas palavras do homem que estava falando e com ele nessa ligação, Então, depois dessa breve conversa que tiveram, Nick deu ao policial informações detalhadas sobre os crimes, as armas e os veículos utilizados pelo bando. Também forneceu a identificação dos membros da gangue, seus nomes e descrições físicas. E acrescentou que existia uma outra vítima, a primeira, que estava morta na sua própria casa, um homem branco, perto da Salem Avenue. Eram dele uma das armas e um dos veículos utilizados pela gangue nesses últimos dias. Nick, inclusive, esteve na festa na casa do homem assassinado. Foram enviados então 2 policiais para levar Nick Woodson em segurança da sua residência para a delegacia. Mas quando eles chegaram lá, o rapaz já tinha saído. Tal era o medo dele e dos membros da gangue passarem para pegá-lo. Os policiais acabaram conversando com os vizinhos que confirmaram a identificação dos frequentadores da casa e de seus carros, os mesmos vistos perto de algumas das cenas dos recentes crimes. Foi na tarde do dia 26 de 12 de 92 que um sargento da polícia de Dayton identificou os veículos suspeitos estacionados e chamou então por reforços. Quando os 4 criminosos saíram, em um dos automóveis, os policiais já estavam mobilizados para detê-los. Dessa maneira, bloquearam o caminho e, sob a mira das armas, os obrigaram a parar e descer do carro. Com eles estavam as roupas de uma das vítimas e as joias de outra. Também a arma furtada do primeiro crime, poucos dias atrás. Todos foram levados à delegacia e interrogados em salas separadas. A polícia convergiu na sequência para a casa de Wickerson, onde a porta estava destrancada e sem sinais de arrombamento. Porém, dentro dela, os investigadores viram móveis tombados e itens espalhados. Obviamente, alguns objetos estavam faltando em meio a uma grande bagunça de armários abertos com seu conteúdo derramado. No quarto dos fundos, o corpo de Wickerson estava deitado na cama, seus braços abertos, com os pulsos amarrados com fios elétricos às colunas da cama. Seu rosto e peito, onde havia os ferimentos aparentes à bala, estavam cobertos por colchas ensanguentadas. E no dia seguinte, ou seja, 27 de 12 de 92, a polícia recebeu a denúncia referente a 2 corpos no depósito de cascalhos do cemitério. Eram os corpos de Wendy e Marvin.
Contudo, os detetives demoraram a associar essas duas últimas mortes aos demais crimes. O relato das perícias balísticas e forenses realizadas, também dos interrogatórios e do comportamento dos 4 jovens, levou mais tarde o detetive Doyle Burke a escrever o livro The Christmas Killings. E é por meio dele que sabemos que Marvellous Keene foi sempre muito educado e cortês, parecendo até mesmo ser impossível que ele tivesse encabeçado a matança e executado tantas pessoas. DeMarcus Smith também colaborou com as autoridades policiais. Quanto a Heather Nicole Matthews, que nunca puxou um gatilho e era o piloto de fuga, por ser maior de idade, corria o risco de ser sentenciada à pena de morte. Para que isso não ocorresse, ela fez um acordo com a promotoria e delatou seus companheiros, fornecendo à polícia todos os detalhes dos crimes. Todavia, uma das reportagens fala sobre seu péssimo comportamento inicial, agressivo e arrogante. Ela até mesmo foi capaz de urinar na cadeira onde estava sentada durante o interrogatório, ao invés de solicitar a utilização do banheiro. Por último, em relação à pequena Laura Taylor, ela se comportou de maneira dura e foi firme em permanecer calada. Ela foi a única a pedir um advogado entre todos. Era ela quem menos parecia se importar com o que eles haviam realizado. Foi descrita pelos detetives como uma garota de coração frio, e os depoimentos do grupo acabaram por evidenciar que foram ideias dela. Roubar o tal mercadinho lá, onde eles conseguiram verificar que era seguro o grupo entrar e agir e tal. Seduzir o Wickerson e depois roubá-lo em sua casa. Roubar e matar seu antigo namorado Richmond, matar sua amiga grávida Wendy. E depois de toda essa investigação, a conclusão desse caso para a polícia local foi satisfatória. Havia provas, testemunhas e confissões dos crimes. Como consequência dos julgamentos, onde responderam por roubos e 8 acusações de homicídio qualificado com diversos agravantes, os 4 foram considerados igualmente culpados. Laura e Heather estão no reformatório para mulheres em Marysville, Ohio, elegíveis para a liberdade condicional respectivamente em 2098 e 2132. DeMarcus cumpre sua pena no Instituto Correcional de Mayfield e não estará em liberdade condicional senão em 2123. Quanto a Keene, que respondeu como adulto e não negociou com a promotoria, nem fez apelações, foi sentenciado à pena capital e ficou no corredor da morte em Mansfield até sua execução em 21 de julho de 2009 por injeção letal. E na ocasião não quis fazer nenhum pronunciamento. Porém, na sua refeição especial antes de morrer, pediu muitas coisas. Um bife com molho, meio quilo de camarão frito com molho, batatas fritas e rodelas de cebolas com ketchup, pãezinhos e manteiga, ameixas, manga, uva, bolo, chocolate e 4 garrafas de refrigerante. Bom, enfim. Aquela noite de Natal de 1992 se tornou inesquecível para amigos e parentes das vítimas. Foi quando os crimes criaram uma sombra de tristeza e permaneceu ofuscando em parte o brilho e alegria próprios da data. Para o detetive da Homicídios Doyle Burke, já mencionado anteriormente, esses ataques continuam hediondos e sinistros, mesmo à luz das coisas que estão acontecendo hoje, e talvez o aspecto mais assustador seja o intervalo entre um crime e outro, indicando a total ausência de reflexão e remorso em relação ao que tinham feito. Eles eram como tubarões, uma vez que eles provaram sangue, não puderam parar. Esse foi o caso de hoje, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.